Olá, amigos do Centro Espírita Irmã Rosa. Olá, amigos do CEIR, Casa de Luz, Casa de Amor, Casa das nossas mães espirituais, Irmã Rosa e Irmã Anália Franco, nossas queridas, Casa do Cristo. Que alegria estar hoje reunido com todos vocês aqui nesse espaço virtual para traçarmos reflexões a respeito de um tema muito importante: a paz. A paz do Cristo, a paz em mim. Um tema muito importante para que a gente possa refletir, porque o mundo nunca precisou tanto de paz. O mundo nunca precisou tanto de Jesus. A paz do Cristo, a paz em mim. E Jesus afirmou: minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo, eu vos dou a paz de Deus, que o mundo não vos pode dar. E Jesus Cristo trazendo um ensinamento, trazendo essa máxima que está em João capítulo 14, versículo 27. Está nos trazendo, sim, o ensinamento de que a paz ela pode ser entendida de formas distintas. Porque aqui Jesus fala a respeito da paz que ele deixa, a paz do espírito puro, o espírito superior elevado, o espírito crístico, a paz que está completamente ligada com a paz do seu Criador, a criatura e o Criador completamente conectados. Portanto, quando Jesus fala que a paz dele é a paz de Deus, que o mundo não nos pode dar. Sim, as coisas do mundo, aquilo que é material, os apelos de tudo que temos ao nosso redor, ao mundo, ele não nos dará a paz. A paz, ela tem que ser uma conquista do Espírito. Portanto, para que a gente consiga realmente conquistar essa paz gradativamente, encarnados nesse planeta, é um desafio. Mas para que a gente possa viver esse desafio, nós aí contamos com a nossa doutrina espírita, essa doutrina que tanto nos esclarece, tanto nos ampara. O trabalho de Allan Kardec, feito no século XIX, vindo como legítimo tradutor da palavra do Cristo, ele trouxe o Evangelho para as nossas vidas, trouxe o Evangelho para o nosso dia a dia, traz o Evangelho para a nossa caminhada. Portanto, nós temos a oportunidade de caminhar com Jesus através da doutrina espírita, que nos inspira a um comportamento, nos inspira um comportamento mais comprometido com o cristianismo, mais comprometido com Jesus. Por isso, irmãos, a gente escuta muito falar que o espírita ele tem um compromisso com a paz. Ele tem um compromisso com a paz. Sim, nós temos um compromisso com a paz, justamente porque a quem muito for dado, muito, muito será cobrado. E nenhuma doutrina religiosa, nenhuma escola iniciática, nenhuma doutrina filosófica nos oferta tantas informações a respeito da vida espiritual quanto o Espiritismo. O Espiritismo é aquele que coloca o homem diante de si mesmo. Ele o torna responsável pelas suas luzes e pelas suas sombras. Por isso que somos tão poucos aqui no Brasil, né? E o Brasil tem o maior número de espíritas no mundo, mas nós somos em torno de 3% de toda a população, 3% de espíritas praticantes, porque ser espírita nos lega a responsabilidade, porque a quem muito for dado, muito será cobrado, e estamos nessa condição de trabalhadores da última hora. Por isso Jesus espera tanto, meus irmãos, tanto de nós. Daí a importância de nos debruçarmos na palavra do Cristo, debruçarmos na sua máxima, buscando tirar dela o sumo, buscando tirar dela elementos que vão nos auxiliar na nossa caminhada, na nossa trajetória terrestre. Minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo, eu vos dou a paz de Deus, que o mundo não pode vos dar. Está Jesus aí nos convocando para que nós trilhemos um caminho para conquistar essa paz, a paz de Deus.
que o mundo não nos pode dar. Então é dessa paz que nós queremos conversar hoje, é dessa paz que nós vamos falar. E nós temos sim, irmãos, que realmente refletir, absorver essa palavra de Jesus e também nos debruçarmos em cima da palavra do Cristo. Porque quando a gente tem um contato com o Evangelho, a gente já está caminhando. A gente já está subindo um degrauzinho ali na escada de Jacó, a escada da evolução espiritual. Porque os estudiosos da física quântica, eles afirmam que a palavra do Cristo, ela possui aquilo que nós vamos entender como elemento quântico. E o que é o elemento quântico? O elemento quântico é aquele que se transforma de acordo com o olhar do observador. Então a palavra do Cristo, o Evangelho, está lá. Nós é que temos que mudar. Nós é que temos que aguçar o nosso olhar. Nós que temos que ampliar o nosso entendimento. Por isso que Jesus fala, quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Quem tem olhos de ver, que veja. Sempre nos convocando, nos provocando a olhar mais profundo, nos convocando a ouvir mais além. É Jesus sempre nos estimulando e nos ofertando. Estudem, melhorem, aprendam, como afirma, o Espírito de verdade, que na verdade é Jesus, a nos convocar. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Amar vem primeiro, mas a instrução também está lá. Então é importante que a gente se debruce em cima da palavra de Jesus. E como espírita e comprometidos com a paz no mundo, somos sim comprometidos com a paz no mundo. Nós devemos atuar essa paz no nosso âmbito, ao nosso redor e principalmente em nós. Porque Jesus fala, bem-aventurados os pacíficos, porque eles herdarão a terra. Eis aí uma das bem-aventuranças, onde a paz está ali, a passividade, a paz, o pacífico. E o que é o pacífico, senão aquele que busca realmente travar, coibir as suas más tendências, coibir os seus sentimentos ruins. Porque, irmãos, todos nós aqui, irmãos, que somos aí estudiosos da doutrina, que buscamos aí encontrar respostas lúcidas através da doutrina espírita, nós temos aí que desenvolver um entendimento que Jesus, ele aguarda por nós. E ele espera muito de nós como os trabalhadores da última hora. Então a gente tem aqui uma atuação de responsabilidade no nosso mundo. A gente não pode promover a guerra, mesmo o mundo sendo bélico e mesmo sendo a paz, um desafio nesse mundo bélico, nós temos que nos esforçar profundamente para promover a paz ao nosso redor, principalmente a paz íntima, a paz que tem grandes espíritos aí que estiveram conosco, a Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, que quando foi entrevistada por um jornalista, ela afirmou que iria para o inferno. E o jornalista tomou um susto. Mas a senhora é santa, a senhora fez um trabalho lindo no mundo, e um santo vai para o céu. Não, meu filho, eu não irei para o céu. Se eu sou uma santa, serei uma santa dos infernos. Mas como? Como a senhora vai para o inferno sem um espírito tão puro, tão bom, fez tantas coisas boas, ensinou tanto para nós, dedicou toda a sua vida para na sua doação para o próximo? E ela afirmou, meu filho, quando eu morrer, eu vou ao encontro da dor. Ela irá ao encontro da dor, porque o seu amor, o seu desejo de caridade está lá, aonde estão aqueles que necessitam de tranquilidade, de discernimento, de palavra, aqueles que necessitam. Então, esse espírito superior elevado, que supera os âmbitos, os dogmas da sua religião, é um espírito que vai para o inferno, mas que tem aqui, o seu coração pacificado, porque a paz é uma conquista da alma humana. É uma conquista da alma humana. Então, não importa o que ocorra ao seu redor, você está ali, conquista a paz, porque o reino dos céus está dentro de vós. Então, a paz já está nesse espírito. Esse espírito já tem o seu mundo íntimo pacificado. Então, estes sim herdarão a terra. Estes serão os herdeiros do mundo aí regenerado, que já raia, sobre nós. Estamos aí na turbulência,
da noite, do momento de transição, mas logo, logo chegará o alvorecer deste mundo regenerado. Eu lembrei aqui de uma história contada pelo Sérgio Felipe a respeito dos mundos, né? Da condição do mundo. Ele afirma que tinha um mestre e um discípulo. E o discípulo perguntou ao mestre: mestre, como posso identificar de que mundo o homem faz parte? Né? Qual homem faz parte de qual mundo? Aí o mestre falou: simples, vamos fazer uma experiência. Você está vendo aquele homem que está caminhando ali? Sim. Vá lá e dê uma bofetada nele. Meu Deus, mas uma bofetada? Sim, vá lá e dê uma bofetada nele. E o discípulo foi e obedeceu o mestre e deu uma bofetada no rapaz. O rapaz, a hora que ele recebeu a bofetada, foi pá, deu uma bofetada de volta. E ele voltou, né, com o rosto dolorido, falando: olha, mestre, eu dei uma bofetada nele e ele nem pensou, ele me deu uma bofetada de volta. Ah, este aí é um habitante do mundo primitivo, né? É um habitante do mundo primitivo, é aquele que não tem muita consciência das coisas. Ele bateu e levou. Né? Esse é o habitante do mundo primitivo. Agora, estava passando um outro rapaz. Vai lá, o aluno, discípulo, e deu uma bofetada nele. Mas de novo o mestre vai lá e deu uma bofetada nele. Foi ele lá e pá, deu uma bofetada no segundo transeunte que estava passando. Ele parou, percebeu que o homem era maior do que ele e que se ele desse uma bofetada, ele poderia sair na pior. E o que ele fez? Ele olhou bem para ele, como se estivesse marcando o rostinho da pessoa, observou tudo, fez umas anotações e foi embora. Nisso, ele voltou para o mestre. Mestre, ele não me bateu de volta, mas ele me olhou de um jeito, sim. Ele te olhou de um jeito porque ele vai se vingar. Em um momento que você não esperar, essa bofetada, ela retornará para o seu rosto. Este é um habitante do mundo de provas e expiações, o mundo que vivemos hoje. Mas esse estava passando um terceiro. E ele chegou e falou: vai lá e dê a bofetada. E o discípulo: ai meu Deus, de novo, vai lá e dê a bofetada. Foi lá e pá, deu uma bofetada no terceiro irmão que estava passando. Neste momento, o homem olhou para ele, sentiu uma enorme vontade de revidar essa bofetada. Mas ele já sabia que não vale a pena. Não vale a pena repercutir o mal. Não vale a pena se vingar. Não vale a pena bater naquele que te bateu. Deixe que a violência cesse, porque ele já pensa, ele sabe que não vale a pena. Pois ele virou as costas e foi embora, e não revidou a bofetada. E o rapaz volta para o mestre: mestre, ele não revidou a bofetada. Sim, ele é um habitante do mundo regenerado. Ele já sabe aquilo que lhe cabe fazer. Ele ainda não conseguiu controlar todas as suas paixões, mas ele já sabe o que cabe e o que não cabe fazer. Passando o quarto homem, o mestre: vai lá, vamos saber de que mundo este homem faz parte. E o rapaz foi lá e deu a bofetada no quarto homem. E depois da bofetada, o quarto homem segurou, né? Levou a mão aonde tomou a bofetada, olhou para ele e falou: irmão, que mal que eu lhe fiz. Me perdoe, eu lhe peço perdão. Se eu fiz algum mal, eu não sabia, me perdoe. E foi embora. O rapaz já voltou para o mestre: mestre, eu dei uma bofetada nele e ele me pediu perdão. Sim, este aí já é um habitante dos mundos felizes. Este homem que sabe que existe uma lei e que todo mal que lhe chega se dá em função de algum mal que ele tem feito anteriormente. Então ele sabe que se ele tomou essa bofetada é porque um dia ele bateu. Mas ele já tem a elevação de pedir o perdão. Passando o quinto homem, o rapaz foi na direção, que já sabia o que deveria fazer, mas quando ele olhou para aquele homem, e aquele homem o encarou com uma doçura no olhar, com uma amorosidade no olhar, uma pureza, uma inocência, que ele não conseguiu levantar o braço, ele não conseguiu dar a bofetada. Ele ficou com o braço completamente paralisado. O homem sorriu e foi embora. Daí ele chegou: mestre, eu
não conseguir dar a bofetada, sim. Você não conseguiu dar a bofetada porque este é um habitante do mundo angelical. E este homem, que pertence ao mundo angelical, o mal já não consegue mais chegar nele. Nenhum mal, nenhuma violência, porque ele é protegido pela sua paz interior, pelo seu amor que resplandece ao seu redor. É uma história muito bonita, muito bacana e muito instrutiva, que fala a respeito, né, da condição do homem na Terra. Que homem é você? Aonde você se encaixa? Você bateu, levou? Você apanhou e aguardou para o momento certo para se vingar? Você já entende que não vale a pena bater? Você já pede perdão quando você apanha? Ou simplesmente o mal não lhe chega? Enfim, irmãos, somos nós a história da nossa humanidade. E Jesus aguarda que nós sejamos pacíficos, que nós possamos, nesse momento, na condição espiritual que a gente está, agir na condição do homem regenerado, que não vai bater de volta, porque entende que não vale a pena repercutir o mal em todos os sentidos, a maledicência, as ingratidões, as violências, que elas não cessem em nós, que a gente não as propague, porque é nosso dever, enquanto trabalhadores da última hora, que a paz acabe, que a paz se propague através da nossa condição e do nosso saber de que não vale a pena propagar o mal, a violência, as dores do mundo. Então somos nós aqui os pacíficos que herdarão a terra enquanto espíritos regenerados. Jesus também falou: bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Também fala a respeito dessa bem-aventurança e coloca a condição do pacificador acima do pacificado. Porque o pacificador é aquele que vai aí espalhar paz ao seu redor, que é aquele que tem condição de despertar no espírito dos outros e influenciar nos outros essa condição de paz. Aí Jesus está nos convocando, né, a condição de sermos aí os espíritos crísticos, né, aqueles a quem o mal não consegue nos chegar. Então, na condição de espíritos crísticos, é que nós precisamos nos colocar na direção. Então, para isso que Jesus fala que sejamos pacificadores, que podemos aí espalhar a paz em torno de nós. Então, isso daí é um processo, né? É um convite de Jesus. Vamos se colocar no caminho da paz, vamos assumir os nossos compromissos com o Criador, vamos assumir os nossos compromissos com Jesus enquanto trabalhadores da última hora e vamos espalhar as sementes do Evangelho, espalhar as sementes do amor, da paz, da mansuetude, vamos espalhar as sementes da palavra do Cristo ensinada por nós, ensinado para todos nós. E como fala São Francisco de Assis, ele afirma: pregue o Evangelho e, se precisar, use palavras. Pregue o Evangelho e, se precisar, use palavras. Então está aí, né, o Espírito elevado de Francisco de Assis nos convocando a agir dentro do Evangelho, a sermos melhores. Então, para isso, é necessário que nós nos pacifiquemos intimamente. A paz vos deixo, a paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo, portanto eu vos dou a paz de Deus que o mundo não pode vos dar. Eu não vos dou a paz que o mundo pode dar, a paz da preguiça, a paz da inércia, a paz da condição financeira favorável. Não é essa paz que Jesus fala. Jesus fala da paz que transcende o mundo. É a paz do Espírito que está completamente quite com as leis, completamente quite com as leis. Quem lê o Nosso Lar lembra dos pais de Lísias, né, que era amigo do André Luiz. Tá? Então, o que acontecia com os pais de Lísias? Eles tinham tido uma vida boa, eles estavam numa condição muito favorável na vida espiritual, estavam ali muito tranquilos, né? Eles tinham amigos dentro de Nosso Lar, eles tinham uma posição favorável, e de repente eles foram tomados por uma angústia,
uma angústia íntima. Daí eles foram procurar lá os departamentos, né? Foram procurar o departamento do esclarecimento e foram esclarecidos de situações que eles haviam vivido no passado. E essas encarnações vivenciadas no passado estavam gerando angústia íntima nele. Por isso eles precisaram encarnar. Então, que eram espíritos, já estavam numa condição feliz na vida espiritual, com a família toda reunida, mas se mergulharam no mundo de carne, porque aqui, o íntimo, o espírito, necessitava de reparação. Então, qualquer nódoa que carregamos internamente, ela precisa ser reparada. Por isso que a Terra é essa grande professora, a Terra é esse grande hospital, né? Da qual a gente pode utilizar o corpo físico como um mata-borrão para se libertar de todas as questões aí que vêm nos desafiar, né? Em função de pesar na nossa consciência. Mas a Joana, ela fala a respeito disso, né? Ela fala que a paz aqui na Terra, ela é um desafio. Ela é um desafio justamente porque muitos espíritos mergulham na encarnação, né? Não no caso dos pais do Lísias, né? Que vêm aqui, encarnam na Terra. Eu acho que não sabemos informações, né, a mais, mas acredito que eles tenham tido uma vida aí de desafio justamente para acertar os seus débitos, né, e se libertar e elevar-se mais, né? Mas também toda a humanidade, todos nós, né? Porque muitos de nós, né, a maioria de nós, a esmagadora maioria de nós trazemos aí o nosso psiquismo lesado. Nós trazemos o nosso mundo íntimo lesado, né? A gente vivenciou muitas coisas nas vidas anteriores, então muitos de nós trazem uma espécie de tormento interno, né? Que a Joana aponta como um das situações e uma das questões que trazem a falta de paz para todos nós, né? Então, esses tormentos internos que são vivenciados pela maioria de nós, né? Eles são baseados em vidas anteriores, são as culpas, angústias, que resultam de experiências mal vividas, né? Então, isso aí é muito natural e muito comum, e agora que a gente está vivendo aí a eclosão das doenças psicossomáticas, né? Das questões aí das crises de depressão, as crises do pânico, enfim, né? Ansiedades, isso daí demonstra muito uma inquietude no espírito, né? A inquietude do espírito culpado. Então, isso daí pode ser um fator da falta de paz íntima, né? E pode ser um atravanco nessa nossa caminhada de querer se despir, né? dessas questões e se libertar, né? Que brilhe nossa luz diante dos homens, como afirmou Jesus Cristo, né? Então, esses tormentos internos, eles podem ser trabalhados, segundo a psicologia profunda de Joana de Ângeles, né? Em toda a sua obra lá, que chega para nós através da psicografia do extraordinário médium Divaldo Pereira Franco, ela pode ser tratada através do auto-perdão e do auto-amor. Eu confio no amor do Pai por mim, eu me perdoo, eu me aceito e eu não fujo de mim. Eu não fujo das minhas responsabilidades, eu não fujo das coisas que eu fiz. Eu não fujo da minha vida. Eu tenho que estar aqui e viver isso agora, porque isso é importante para o meu processo de evolução, para o meu processo de libertação de todos os sofrimentos que eu vivencio. Então, a Joana nos convoca a isso, né? A realmente desenvolver este auto-amor e essa autocompreensão. Porque quando nós erramos porque não sabíamos. Nós não erramos propriamente por sermos maus, né? Nós erramos porque nós não sabíamos, somos imaturos, estamos ainda no processo de evolução. Então, essa culpa, ela precisa ser expurgada de nós através do amor. Eu confio no amor do Pai, confio porque você, filho de Deus, é muito amado por Ele. Todos nós somos muito amados, criaturas amadas de Deus. Somos a coisa mais linda desse planeta Terra. É a criação humana. Mais do que passarinhos, árvores, somos os seres humanos, os espíritos inteligentes do universo. Somos as coisas lindas. Amemo-nos. Amemos-nos e nos perdoemos, porque
Se fizemos porque não sabíamos que era errado. E aceitar que a vida nos traz aí essas questões desafiadoras, e a aceitação é algo muito importante. A revolta é algo muito triste. Lógico que nós precisamos lutar por alguma, quando a injustiça nos ataca, quando nós somos aí atingidos pela mentira, nós devemos lutar. Mas há coisas que não podem ser transformadas. E se existem coisas que não podem ser transformadas, é porque essas coisas, elas precisam ser vivenciadas, que possamos viver isso na confiança de que é o melhor para nós. A dor amiga, né? Às vezes é uma deficiência, é uma doença, é a morte de um ente querido, que nós precisamos viver para aprender e entender que a nossa vida é uma vida de impermanências. Tudo que acontece conosco é impermanente. E a gente pode fazer um exercício simples. Pense, há 20 anos atrás, o que te afligia 20 anos atrás? Muitas das vezes as nossas aflições, aquilo que tirava a nossa paz há 20 anos atrás, hoje já não tem mais nenhum sentido. Não tem mais nenhum sentido, porque já foi resolvido, as coisas tomaram um rumo que já não faz parte mais do teu mundo de preocupação. E Joana também fala a respeito pela aceitação. Essa questão, né? A aceitação é algo muito, muito importante. Nós temos que nos aceitar e nos colocar como filhos amados do Pai. Dessa forma, a gente pode falar, né? Que eu confio no amor do Pai, eu me perdoo, eu me aceito e eu não fujo de mim. Outra passagem que é falada por Jesus, né? Também a respeito da paz, é que Jesus fala que ele não veio trazer a paz, ele veio trazer, a espada, né? Não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. E Emmanuel, que vai nos... Emmanuel, que é benfeitor espiritual de Chico Xavier, Emmanuel, benfeitor espiritual de Chico Xavier, né? Que também é um grande benfeitor espiritual da humanidade, porque Emmanuel, na verdade, ele é um grande evangelizador, né, do Brasil, né? Então ele tem, toda a obra dele chega através da psicografia maravilhosa do nosso médium mineiro Chico Xavier, né? Saudoso. Então, na obra... essa obra aqui é a Fonte Viva. Na obra Fonte Viva, Emmanuel traz a seguinte citação: a espada simboliza a luta íntima que deve ser travada com o nosso ego, que nos alimenta sentimentos de autocomiseração, de revolta, de angústias, os queixumes que nos revela a imaturidade e a nossa ingratidão perante o Criador e toda a lei. Ou seja, estamos aqui falando da espada para que nós possamos travar a luta íntima, a luta contra as nossas imperfeições morais. Está lá no Livro dos Espíritos aquilo que nos atravanca a evolução, o orgulho e o egoísmo. O egoísmo vem do ego, do querer tudo para mim, do querer tudo do jeito que eu quero, do acreditar que a minha vontade tem que prevalecer perante as demais. Isso aí não é cristão, isso não é amoroso, isso não é o caminho da libertação. Não é para isso que Jesus nos convoca a ser perfeito como perfeito é o nosso Pai que está nos céus. Portanto, essa espada trazida por Jesus, porque Jesus não veio trazer que a gente simplesmente seja pacífico de imediato. Não, ele veio nos convocar para que nós trilhemos essa batalha íntima, porque o mundo dos céus está dentro de nós. Portanto, a gente tem que se transformar intimamente. Então, peguemos, né, essa espada, que é a espada que vai transformar aí o nosso mundo íntimo, porque nós seremos combativos conosco mesmos, o que em nós precisa ser transformado, o que em nós precisa ser mudado, o que em nós precisa brilhar e aquilo que não precisa, né? Tomar conta dos nossos sentidos, aquilo que não precisa nos conduzir enquanto espíritas, trabalhadores da última hora e responsáveis, né? Porque quem muito foi dado, muito será cobrado, comprometidos com a paz do mundo, como trabalhadores da última hora e trabalhando junto com Jesus, nós não podemos nos esquivar desta transformação íntima que a gente vai fazer através da reflexão, né?
a reflexão e alguns caminhos que a própria Joana de Ângeles, na sua obra, né, Amor Imbatível Amor, ela vem nos estimular a desenvolver. Ela fala a respeito da construção da paz, e a paz sendo o fruto do amor conquistado no coração, né? Então é o caminho do amor e o caminho da paz. Então a Joana afirma que para a gente conseguir conquistar essa paz íntima, para a gente conseguir essa paz interior, é importante que a gente disperse com a prece as mancomunações que produzem angústia. Quando a gente vai se sentir angustiado, quando tem algo nos angustiando, vamos recorrer à prece. A prece é o nosso contato, é o nosso telefonema, o nosso pedido de socorro aos amigos espirituais. Vamos pedir socorro a esses irmãos. Vamos fazer a prece, vamos entrar em contato, criatura e criador, vamos fazer a prece. Nem sempre a prece tem palavras, é simplesmente o sentimento, é a elevação do coração, buscando o amparo, entrando em contato com a verdadeira vida, que é a vida espiritual. É a vida espiritual. Então, nós sabemos, né, que este é um caminho lúcido, é um caminho bom, é um caminho racional. E isso aí vai nos ajudar, porque quando a gente faz a prece e a gente realmente começa também a trabalhar o silêncio, nós podemos ouvir as vozes dos nossos benfeitores, os aconselhamentos que podem chegar através de uma inspiração, que podem nos chegar através de um sonho. Então não há por que se revoltar mediante um momento difícil, mediante um momento complicado. Irmãos, lembrem do momento que Jesus convocou os discípulos a atravessarem o lago de Genezaré, que era o mar da Galileia, que era um lago tão volumoso, que Jesus falou: irmãos, vamos atravessar de uma margem à outra, convocando que os irmãos deixassem para trás as imperfeições morais, aquilo que já não lhes servia mais, né? Para que buscassem ali despertar as qualidades morais do novo homem. Então essa passagem simboliza, né, a transformação, deixando uma margem para conseguir chegar na outra com a embarcação, todos unidos, né? Todos reunidos naquela embarcação, muito simbólica essa passagem. E no meio, né? No meio do lago, eles são ali assodados por um grande temporal. Um temporal que jogava a embarcação para lá, para cá. E nesse momento estava Jesus meditando, em oração. Estava Jesus ali, paradinho. Eles acreditavam que Jesus estava dormindo, mas Jesus estava quieto. Enquanto o barco era jogado para lá, para cá, eles começaram a gritar, desesperados. E de repente eles acordam: Jesus, Jesus, não vê o que ocorre. E Jesus: calma. Ele abrandou o mar, né? Abrandou a água, abrandou a tempestade. E falou: ó homens de pouca fé, até quando terei de vos suportar? Mas eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Não vos turve vossos corações. Não se apavorem. Tenham fé, tenham confiança. Eu estou aqui. E é isso que a gente tem que lembrar no momento de desespero, no momento de angústia, no momento de turbulência, quando nós estivermos passando pelas tempestades que a vida coloca em nosso caminho, que lembremos de Jesus, que elevemos os nossos pensamentos e busquemos a espiritualidade, pedindo socorro. Então, eis aí um dos caminhos para que a gente conquiste a paz interna. A Joana também nos convoca a exercitar a mente nos sentimentos positivos e cultivar a esperança. E qual a melhor forma, né, irmãos, da gente cultivar a esperança, mesmo que o mundo esteja em guerra, o mundo esteja vivendo um momento difícil, as pessoas bélicas, as pessoas muito individualistas, né? O que se espera de nós? Que nós possamos espalhar as sementes do Evangelho em torno de nós. E, principalmente, aproveitar as sementes desse Evangelho para dentro de nós também. Porque Jesus veio trazer a boa nova. E a boa nova é a boa notícia. E a boa notícia é que ninguém morre.
que ninguém morre, nós somos filhos muito amados para o Pai e que nós estamos caminhando para o melhor. Nós estamos caminhando para um mundo melhor, para viver melhor, para sermos melhores. É este o processo. Só que a gente está no meio do caminho. A gente está no meio do Lago de Genezaré com a nossa embarcação, né? Então a gente está ali no meio. Então nesse meio podem surgir tempestades. Mas é importante que a gente lembre que nada pode nos atingir, que nós chegaremos do outro lado da margem. É muito importante que a gente lembre disso, que a outra lado da margem está lá, aguardando por nós. Então, que possamos exercitar esses sentimentos otimistas e acreditando, né, que nós somos filhos muito amados pelo Pai e que tudo passa, como ensinou Emmanuel a Chico Xavier, tudo passa. Trabalha pelo próximo e oferte a ele o que acreditas não saber. Eis o terceiro conselho da Joana de Ângeles. Vamos para a caridade, vamos para o trabalho, vamos doar ao irmão aquilo que a gente acha que não tem. Se a gente é sozinho, se a gente não tem amor, se a gente não tem compreensão ao nosso redor, se a gente não tem a bondade ao nosso redor, vamos fazer o exercício de doação deste amor, dessa bondade para o nosso irmão, entendeu? Vamos trabalhar na seara do Cristo. E a seara do Cristo não está lá circunscrita à casa espírita, nem às igrejas, não. Não só o trabalho de caridade, mas a caridade no sentido mais amplo, atuando no mundo. A seara do Cristo é o planeta Terra. Vamos viver no mundo, né? Agindo conforme Jesus nos ensinou a agir. Vamos imitar o Cristo, vamos seguir os seus passos, que é o caminho seguro para a nossa libertação. Então, nós tenhamos, irmãos, a consciência que Jesus é o grande pacificador e nos convoca para auxiliá-lo para implantar a paz no mundo, com a confiança de que Deus nos proverá. Então, lembremos de Joana, né? Ore, né? Creia e trabalhe pelo teu irmão. Então, Joana nos ensina a orar, a crer e a fazer a caridade, a amar o nosso próximo. Eis o caminho, porque a paz é o fruto do amor conquistado no coração. A paz é uma conquista, meus irmãos, e a paz do mundo tem que começar na gente. Começa em mim, como afirma a música do Nando Cordel, né? A paz do mundo começa em mim. Então tem que começar na gente, aqui dentro de nós. Vamos desde já pegar a espada que nos foi dada por Jesus Cristo, para que nós possamos aí realmente travar essa batalha interna, para que brilhe aquilo que temos de mais e melhor, aquilo que brilhe vossa luz diante dos homens, sede vós perfeito como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Aquilo que faço, vós podereis fazer mais e melhor. É Jesus sempre nos conduzindo, Jesus sempre nos convocando, Jesus sempre nos estimulando a agir melhor, a ser melhor e afirmando que aquilo que Ele faz nós um dia faremos. Está aí Ele falando a respeito da evolução espiritual e falando a respeito do nosso futuro. Porque Jesus Cristo, esse mestre de luz, mestre da humanidade, estará conosco em todas as tempestades. Todas as tempestades, Jesus estará conosco. Então tenhamos essa certeza, tenhamos essa confiança, porque dessa forma nós estamos aí construindo um mundo de paz dentro de nós. E essa lógica alicerciada na amorosidade de Deus, né? A nossa lógica tem que estar alicerciada no amor divino e na confiança deste amor, como filhos de Deus que trabalham pela humanidade e representam toda a paz. Sejamos nós, irmãos, os agentes dessa paz. Sejamos nós, irmãos, os agentes desse amor de Deus. Sejamos nós, irmãos. Sejamos nós, irmãos, espíritas. Sejamos nós, cristãos. E que possamos aproveitar tudo que o Espiritismo nos oferta para colocá-lo em nosso favor. Porque Jesus Cristo, mestre da humanidade, não pense que ele nos vê como nós somos hoje. Ele nos vê os anjos que seremos amanhã. Com seu olhar crítico, ele olha o nosso futuro. Por isso que ele não desiste de nós, porque ele sabe do potencial que nós temos. E ele vê muitas coisas que nós temos que nós ainda não descobrimos em nós. Então, irmãos, como afirma o Espírito de verdade, né? Amai-vos e instruí-vos. É este o caminho. E tenhamos, irmãos, confiança, fé de que somos muito amados pelo Pai. E sejamos nós, cada um de nós, né? Os elementos que auxiliam ao Mestre de amor, ao Mestre Jesus, o seu programa de paz para o mundo. Espalhemos as sementes do Evangelho, né? Preguemos o Evangelho
e, se precisar, usemos as palavras. Muito obrigado, Casa Espírita Trilha de Luz, que alegria estarmos aqui reunidos. Então, nesse momento, eu vou pedir que todos os irmãos possam elevar mentes, possam elevar os seus corações, respirando fundo, buscando os irmãos maiores, Irmã Rosa, Irmã Anália Franco, Mestre amigo Jesus, se conosco. Vem em nosso socorro, vem em nosso amparo. Tende piedade de nós, que somos ainda imperfeitos. Tende piedade, Senhor, das nossas questões. Tende piedade, Senhor, do nosso medo, da nossa insegurança, da nossa falta de fé. Tende piedade, Senhor, dos nossos erros que foram feitos outrora, mas nos dê força, Senhor, para que possamos resgatá-los e acertar os nossos débitos na confiança no amor de Deus. Olhai por nós, Mestre de amor. Olhai pelas nossas famílias, olhai pelas nossas cidades, olhai pelo nosso país, olhai pelo nosso mundo que nesse momento necessita tanto de Tua paz. A paz que nos comprometemos como trabalhadores da última hora a adquirir em nossos corações. Que sejamos, Senhor, gradativamente, que através do nosso esforço em melhorar, que possamos ser agentes da Tua paz no mundo, que possamos ser os pacíficos e os pacificadores, que possamos, Mestre Jesus, sermos agentes do Teu amor. A paz, irmãos, esteja conosco, junto às nossas mentes, junto aos nossos corações, e muito obrigada. Tchau.